livro Pão Nosso, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem Perigos Sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo, 1 Coríntios 10 a 7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo usando os recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio, com sincero devotamento à tarefa, e lembremos-nos todos de que no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus construíram o tema central. Amigo e Mestre Jesus, por amor a Ti, a Tua causa, reunimos-nos para mais uma noite de trabalho. Sabemos da Tua amorosa presença conosco e Te pedimos que sejamos abertos, libertos, para receber a mensagem que nos chegará nesta noite através do companheiro Júlio Leão. Permita, Jesus, que cada um de nós possa ser tocado, convidado e levado a refletir nos Teus ensinamentos, da mensagem que aqui ouviremos. Que a espiritualidade amiga que conosco trabalha encontre em nós espaço para sua manifestação amorosa e acolhedora. Que a Tua paz seja sempre conosco. Boa noite a todos. Júlio, hoje, substituindo o Luciano, que habitualmente está na primeira quinta, mas hoje, por um compromisso
assumido anteriormente, trocou, na verdade, de semana com Júlio. Júlio hoje está aqui conosco, abordando o tema Superar é Amar Mais. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Nesse contexto que vivemos hoje, diante dessa conjuntura política, econômica, relacional, me pareceu muito oportuno falar de superação, mas principalmente falar de amor. Ouvimos muito as pessoas falarem que precisamos de mais amor. Ouvimos muito as pessoas falarem que precisamos amar mais. E eu me pergunto, será que nós sabemos mesmo o significado desta palavra? Ou ainda, será que de fato existe um significado único? Muitas vezes nós defendemos ideias, proferimos opiniões, mas se não determos a fundo do que é aquilo que nós estamos defendendo ou proferindo quer realmente dizer. Então, refletindo sobre esse tema, eu fiz uma reflexão muito grande e eu volto a dar os créditos ao Espiritismo, porque cada vez mais que invisto na minha vida, na busca dessa compreensão sobre o espiritual, na busca da compreensão sobre a natureza humana, parece-me que estou me envolvendo e buscando em verdade a busca por mim mesmo, o devassar de minha própria realidade subjetiva. Então, percebo nesses investimentos a profundidade desse encontro que nós temos aqui, porque em verdade não é apenas um encontro, não é apenas um ato de estarmos aqui juntos. Há algo muito mais além que nos movimenta a chegar até aqui. E percebo que há uma lacuna muito grande entre o que o Espiritismo tem para nos oferecer e o que de fato aspiramos do Espiritismo, buscamos encontrar no Espiritismo. E essa lacuna só é possível ser diminuída ou suprida, que às vezes é até muito grande, à medida que a gente vai aprofundando e investindo nessa realidade, nessa busca. A vida cada vez mais se apresenta numa complexidade onde reclama um aprofundamento, reclama uma busca, reclama um ir mais além. E falar de amor me parece que é exatamente isso, esse ir além, esse buscar o algo mais. Porque muitas vezes nós atribuímos ao amor um aspecto, um ato, uma ideia, mas o Espiritismo, me levando a esses aprofundamentos, tem apontado para uma realidade muito maior e mais ampla do que eu acreditava, do que eu percebia, ampliando a nossa capacidade de perceber a vida, de entender a vida, faz com que a gente necessite a reformulação de algumas ideias, de alguns conceitos, ampliando, como dito, algumas concepções. E a concepção do amor vem exatamente dentro desse contexto. Normalmente nós confundimos o amor com um apaixonamento, com um ato de entrega, com um doar-se a alguém, uma caridade a ser feita, mas na verdade o amor ele não pode ser reduzido a algo ou alguma coisa. Vai me parecendo que o amor comporta, é uma categoria que comporta uma série de elementos, uma série de fatores que permite diversas expressões. Portanto, não é possível reduzi-lo a alguma expressão específica da própria natureza humana. Percebo que precisamos encontrar, na verdade, o amor na nossa própria vida. Refletindo sobre esse tema,
passei em vistas da minha própria experiência de vida e comecei a buscar o amor ali presente. Dentro desse conceito, dessa ideia que eu estou buscando transmitir, comecei a perceber que muito do que eu atribuía ao amor, em verdade, não era o amor em si. E que precisamos também entender que a ideia que temos de amor, sobretudo esse amor absoluto, da nossa posição hoje, não é possível se viver. Mas podemos viver o amor sobre diversas formas ao nosso nível. Digo isso porque, me entendendo gente como a gente, né, muito voltada ao processo de descobrimento, né, de busca, de investimentos, começo a identificar que para a expressão do amor é preciso sair de comportamentos, é preciso sair de padrões, é preciso sair de ideias preconcebidas, porque o amor é algo que é construído no dia a dia, é construído no aqui e agora, não algo instantâneo. Não é possível amar uma pessoa, como a gente escuta muitas vezes, à primeira vista. Simpatizar com alguém, se encantar com alguém, se envolver, se apaixonar, não é amar. Porque, como eu disse, para amar verdadeiramente, nós precisamos desenvolver, nós precisamos agregar alguns elementos que compõem esse movimento. O amor é algo que é mais duradouro, que é mais conquistado, construído na relação. Então, precisa de tempo. Não pode ser encarado como algo a ser conquistado de uma hora para outra. E muitas vezes, por nos compararmos a alguns exemplos de destaques mundiais, de líderes, nós queremos viver aquela realidade sem perceber a trajetória que foi caminhada até alcançar aquele lugar. Então, para mim, o amor se apresenta como um estado onde é possível identificar alguns requisitos, alguns elementos, alguns critérios, alguns valores já conquistados para estar presentes nesse estado. Um deles é o respeito. A gente pode pensar também no aprender a escutar, no dividir, no compreender. Então, podemos citar aqui diversos elementos que vão sendo agregados para alcançarmos esse estado que chamamos amor, que não pode ser confundido tão somente com o ato de entregar-se, por exemplo, a uma pessoa. Não pode ser confundido com a entrega total, por exemplo. É um exemplo muito bom que eu acho que alcança a todos, né? O que chamamos de amor de mãe com filho. É bem verdade que o vínculo materno é um vínculo muito profundo, haja vista que a relação já começa na entranha, né? A criança, o filho sai de dentro da própria mulher, mas nem por isso nós podemos pressupor que aquela relação vai ser criada e desenvolvida como uma relação de amor, porque uma coisa que a gente vem aprendendo é que para analisar algo é preciso ampliar os nossos horizontes. E não é possível analisar apenas com uma faixa de tempo. Se nós olharmos a história humana, nós vamos perceber que o amor vem sendo expressado de diversas formas. Vem evoluindo durante o processo de desenvolvimento do ser humano e as formas de expressão têm cada vez mais se lapidado, tem cada vez mais tem sido polida pelas expressões que encontramos. Porque se nós pensarmos, por exemplo, na Europa, há 2 ou 3 séculos atrás, as relações de amor não eram representadas da forma que conhecemos hoje, como o toque afetivo, com o carinho, com a doçura, né, com o acolhimento, com o aconchego.
era muito mais representada como um processo de proteção, de suprir as necessidades básicas como alimentação, saúde, a relação em si, contato com contato, carne com carne, carinho com carinho, não era exatamente desta forma que eram expressadas, né? Já hoje a gente vê que há um refinamento dessa expressão da afetividade. Então a afetividade mostra pra gente um movimento de expressão muito novo. Ainda estamos construindo essa realidade e muitas vezes misturamos o sentimento do amor com emoções, misturamos os sentimentos do amor com expectativas, com formas de esperar que o outro traga para nós a correspondência daquilo que estamos doando, que muitas vezes nós nem sabemos o que é que está acontecendo conosco. Muitas vezes confundimos o amor com a carência que nós temos. Então é preciso refletir sobre o que de fato nós estamos chamando de amor. Porque para aprofundarmos isso, não é possível essa autoanálise, já que o amor ele se expressa de uma forma muito singular. Não é possível uma pessoa amar a outra da mesma forma. Não é possível uma pessoa e outra amar do mesmo jeito. Então, é uma forma muito peculiar de expressão que surge da profundeza da alma, revelando uma linguagem totalmente nova, onde palavras, atos não exprimem de forma completa essa ideia que nós buscamos chamando de amor. É preciso ir nas profundezas que há em cada um de nós para de fato encontrar esse caminho de expressar, ou melhor expressar, essa realidade que buscamos, que é amar mais, que é amar melhor, que é construir uma relação saudável com alguém onde nós expressamos de forma singular e verdadeira algo que carregamos conosco. Porque ainda que a gente perceba o amor em nós, ainda que a gente sinta, o amor precisa de materialização, ele precisa de realização. Quero dizer com isso que ninguém ama apenas sentindo. Não é possível a gente amar alguém sem criar uma relação onde criamos comportamento, criamos atitudes, criamos formas de expressões e traz para a gente isso uma importância da própria relação que nós vivenciamos. E não está diretamente relacionada às relações familiares. Está relacionada à relação de uma forma geral, porque o amor em si, direcionando a profundeza da alma, trazendo essa linguagem de alma para alma, não comporta tão somente as relações, os papéis que desenvolvemos socialmente. Não é uma complementação. Eu não amo o outro, eu não busco o outro para complementar o meu amor, porque o outro não pode amar por mim. O outro não pode conseguir construir uma realidade que está distante da minha ou que está próxima da minha e transferir isso para mim. Então o amor necessariamente nos coloca diante da nossa própria natureza, do nosso próprio contato com a nossa singularidade, com a nossa própria humanidade. Porque nós pensamos muitas vezes que amor é tudo de bom, que amor é só doação, que amor é só alegria, é só experiências boas. Só que na prática, dentro dessa ideia, na construção dessa realidade, nós enxergamos que para aprender a amar é preciso esse contato. E esse contato com a nossa intimidade chama-nos à reflexão para o amor a si próprio. E amar a si próprio, hoje essa ideia é muito difundida, Tanto espíritos encarnados como espíritos desencarnados buscam essa reflexão, buscam esse movimento de
fazer com que nós passemos a sentir o que estamos carregados de ideias, né? Precisamos de menos ideias na mente, mas de corações carregados de sentimentos. Requer que a gente encontre o lado negativo, ou que chamamos negativo, que carregamos conosco. Porque o amor, em sua amplitude, comporta exatamente as expressões que chamamos de expressões negativas. Não é possível aprendermos a amar, não é possível amarmos alguém sem antes amar a si mesmo. Foi assim que Jesus nos disse, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas para amar o próximo, né, que vem inclusive depois do amar a si mesmo, é preciso esse contato com a alma humana. Isso se dá na própria relação com o outro, na dificuldade de se relacionar. Isso se dá exatamente no processo de entrar em contato e começar a ressignificar todas essas questões emocionais, as questões psicológicas, as questões afetivas, na relação com o outro. Porque é o outro que apresenta para mim a realidade da qual eu desconheço. Depois que a psicologia surgiu trazendo reflexões sobre o inconsciente, mostrando que, sem perceber, existem processos que vivenciamos e apresentando teorias onde transmitimos no outro, ou representamos no outro, enxergamos no outro, ou tecnicamente fazemos projeções daquilo que há em cada um de nós. Então, tudo que conseguimos enxergar no outro, seja coisas ruins, sejam coisas boas, em verdade, passa pela nossa percepção de ter aquilo em nós. Então, não é possível chegarmos ao amor próprio, a esse contato com as dificuldades, com as limitações, sem de fato ressignificar isso. Porque como amar algo que é ruim? Então é preciso que a gente primeiro entenda que o que chamamos de ruim não é exatamente ruim. Isso é um conceito que nós damos dentro de uma estrutura de pensamento onde aprendemos que é dessa forma. E foi por isso que eu chamei inicialmente a reflexão de que, de fato, se nós sabemos o que é amar. Porque se repetimos ideias, nós não pensamos muito bem no que é aquilo, como se livrar, né, das dores, como se livrar das nossas angústias. Porque ao mesmo tempo em que o auto-amor nos coloca diante da nossa realidade, nos coloca também diante da vida. E amar a vida também é uma outra forma de expressão do amor em sua plenitude. Não é possível nós adentrarmos nessa realidade sem começar a perceber a vida de uma forma diferente, desconstruindo ou requalificando algumas ideias em contato com essa própria experiência. Então, auto-amor é também um ato de atitude pessoal. É um movimento de busca pelo contato com a própria realidade íntima, interior, em contato com as próprias emoções, com sinceridade de identificação do que é que de fato carregamos em nossa intimidade. Isso não é um processo muito simples, né? Requer um longo percurso onde vamos passar a nos conhecer, vamos passar a descobrir esse horizonte, esse universo, e vamos começar a requalificar, começar a reconhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e isso não é um processo simples, né? Então, amar comporta também a dor, comporta também o sofrimento, comporta também estar em contato com o que nós não queremos acreditar que nós somos. Porque de fato isso está aí em nós. Requer uma atitude de coragem, de muita coragem inclusive. Então não é simples a gente querer amar. É preciso gradativamente construir essa realidade e as relações
são processos riquíssimos. Falo isso porque venho vivendo essa realidade nas relações familiares, que de fato, coisa gostosa é uma relação familiar, né? É ali onde a gente de fato se encontra, é ali onde os nossos verdadeiros eus, digamos assim, né? Onde a nossa intimidade se apresenta de uma forma muito clara e não é possível negar. Daí surgem as questões com irmãos, com pais, né, com filhos, com tios, com os avós. E o Espiritismo tem apontado para mim, tem revelado para mim, uma realidade que aponta exatamente para esse desenvolvimento desse auto-amor. Trazendo o pensamento de um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung, traduzindo no meu entendimento, nas minhas palavras, ele propõe uma reflexão muito profunda e muito interessante quando diz para a gente, de fato, é muito importante dar comida ao mendigo. De fato, é muito importante ir, por exemplo, a um hospital e cuidar de alguém. De fato, é muito importante se dedicar a uma causa nobre. Né? Mas, se verdadeiramente chegarmos a perceber que aquele doente que nós estamos ajudando, aquele mendigo que estamos fazendo caridade, aquela pessoa que precisa de fato da nossa ajuda, de fato do nosso amor, somos nós mesmos. O que é que nós vamos fazer com isso? É algo que me parece a ser refletido com muito cuidado, com muito carinho, porque nos proporciona uma reconfiguração de percepção da vida, de relação com a vida. Nesse sentido, percebo que não é possível não haver um apaixonamento quando buscamos adentrar nesse mundo, quando buscamos caminhar essa realidade com os próprios pés, porque viver a própria experiência nos coloca em contato com a nossa própria humanidade e, por tabela, nós começamos a entender o outro de uma forma diferente. Aquilo que me incomodava no outro, aquilo que eu reagia como ato do outro, já passa a ser refletido, já passa a ser buscado dentro de mim mesmo. Porque não há outra realidade senão a realidade subjetiva. A realidade que carregamos dentro de cada um de nós. E uma reflexão sobre isso é: por que algumas coisas me incomodam e outras não? Então, a partir disso é possível perceber que, de fato, o que me incomoda diz respeito à minha realidade, diz respeito à minha intimidade. E não é possível crescer, não é possível se desenvolver sem perceber o que é isso. Não é possível ir mais além sem identificar e ressignificar e requalificar exatamente essas questões. Como é que vocês amam? O que é que vocês estão chamando de amor? Pergunto isso também porque cabe essa reflexão, já que todos nós amamos. Não é possível uma única pessoa amar ou algumas pessoas amarem. Todos nós amamos de alguma forma e muitas vezes não prestamos atenção a isso porque correlacionamos o amor com o ideal, retirando da nossa própria experiência, da nossa própria vida, isso que chamamos de amor. E muitas vezes atos de amor são constatados na nossa própria vida. Então, quando eu disse para vocês que fiz uma varredura, né, passei em vistas da minha própria vida, buscando o amor, resolvi trazer um ato de amor, ou melhor dizendo, um movimento de amor que busca exatamente corroborar essas ideias que eu estou trazendo. Porque se amor é uma construção, se amor é um conjunto de experiências onde, entrando em contato consigo mesmo, entrando em contato com o outro, entrando em contato com a vida, eu vou me descobrindo, eu percebi que me vincular ao Espiritismo é um ato de amor. Nós estarmos hoje aqui é um ato de amor. Lembro muito claramente, quando adentrei essa casa pela primeira vez,
que buscava um local, que buscava uma instituição onde pessoas sérias trabalhassem, onde pessoas sérias se dedicassem a isso que essa instituição proporciona a todos nós. E ao chegar aqui, meio que de forma despretensiosa, né, me senti em casa. Foi um apaixonamento verdadeiro. E encontrei um grupo de pessoas que já faziam um trabalho como esse, já amavam aqui dentro, doando o seu tempo, doando as suas horas, doando a sua energia, doando o seu amor na construção dessa realidade. E me parece que todas as vezes que buscamos o contato com o espiritual, estamos em ato de amor, porque não é possível entrarmos nesse universo sem entrar em contato com o espiritual. Seja lá que fé você professe, seja lá que forma você se relacione com o espiritual, mas nunca deixe de se relacionar com o espiritual. Nunca se afaste do espiritual, porque é ele que nos coloca nas subjetivações. É ele que nos coloca diante dessas realidades, onde entramos em contato com o que há de mais profundo, sincero e verdadeiro em cada um de nós. E aí comporta também a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E é exatamente buscar entender, entrar em contato e amar esses elementos que há em nós, que estamos em amor, que estamos em atos de amor. Recentemente, tive uma conversa com minha mãe, falando exatamente sobre isso, né? Nossa relação, recentemente, tem se requalificado, né? Nós passamos a sair do papel de mãe e filho e começamos a construir uma relação de amizade e de amor muito bonita, porque dentro do contexto que nós vivenciamos, nós seguimos alguns padrões, né? E trago essa reflexão porque estava conversando com um professor recentemente, e ele me contando que muitas pessoas que ele atende na clínica chegam lá sentindo coisas, vivenciando coisas, mas que na verdade, quando vai se olhar, quando vai perceber o que está acontecendo, não é exatamente aquilo. Está se vivendo aquilo porque tem que se viver aquilo. Se diz que está triste ou se diz que está em luto, por exemplo, porque alguém morreu simplesmente. Mas quando vai se de fato olhar a pessoa em si, a experiência que está vivenciando, o sentimento que está possuindo, não é tão grande a dor. O luto não está sendo vivenciado internamente como está se expressando. Então há uma diferença entre como eu expresso e como eu me sinto. E a proposta de amar é exatamente vivenciar como nós nos sentimos, como nós estamos internamente, saindo de uma roupagem de necessidade ou de cumprimento de padrão social, para um contato com o que de fato se passa conosco. Nós temos diversos romances espíritas que apresentam relatos exatamente sobre essa dificuldade. No livro Escutando os Sentimentos, Hermance Truffaut é uma autora que eu gosto bastante porque traz inúmeros relatos de espíritas, ou seja, comporta a nossa realidade, que se dedicaram ao trabalho espiritual e quando desencarnam, entram em contato com uma realidade diferente da que achavam que viviam. Então ela relata o caso de um líder espírita que viveu 35 anos de sua vida no trabalho espiritual, no trabalho espírita, e ao desencarnar, não conseguia compreender o que estava acontecendo com ele. Não conseguia entender o que é que se passava naquele momento, já que ele era tomado de uma revolta muito grande, tomado de uma tristeza muito grande, já que ele tinha vivenciado toda uma vida, né, em caridade às pessoas, em doação às pessoas. Então, por que ele estava vivenciando aquilo? É um conflito que surge porque a gente percebe que o ato de amor não é o ato para o outro.
o ato para o outro é tão somente uma consequência desse ato de amor que é enraizado em nós mesmos. Fazer alguma coisa para alguém, amar alguém, não requer nada em troca, não requer um complemento. É algo que surge de nós e por si só basta. Não importa o que vai acontecer em consequência disso. O amor em si traz um estado onde o fazer, o estar, o ser já é suficiente. Já estar por si só bastando, porque você está se realizando, você está pleno, fazendo ou doando ou qualquer coisa que se vá pensar a respeito disso. Então, refletindo sobre isso, a irmã se conversando com esse líder espírita, diz para ele que, em verdade, tudo que ele fez tem muito valor, mas o valor principal não foi atingido, que é o valor pessoal. Em verdade, fazer coisas deve ser consequência de uma realidade vivida consigo mesmo. Então, chama a nossa atenção para refletirmos o aqui e agora, de que precisamos fazer alguma coisa conosco. Precisamos sair desse estado de acomodação e de fato buscar entender o que estamos fazendo aqui. Porque entendo que falar de amor, necessariamente precisamos falar, por exemplo, de reencarnação. Precisamos, por exemplo, falar da nossa relação com Deus. Porque só na reencarnação é que podemos testar na nossa pele, na nossa carne, o que é de fato o que chamamos de amor. Toda essa construção de ideias, ela só pode ser vivida no ato, e a própria reencarnação é um ato de amor, porque entramos num conjunto, entramos num contexto de uma realidade onde necessariamente precisaremos viver experiências em que passaremos a ter que nos doar de alguma forma para que possamos progredir, para que possamos viver a própria experiência. E na base disso tudo está a nossa própria relação com Deus, que configura a forma como olhamos para a vida. Se olharmos mais a fundo, né, e fazermos uma investigação de como nos relacionamos com Deus, vamos perceber de forma muito clara que é assim que nós nos relacionamos com a própria vida. Se eu me relaciono com Deus buscando barganhar, né, pedindo algo para receber alguma coisa, ou pedindo algo para receber, fazendo algo para receber alguma coisa em troca, ou se eu me relaciono com Deus achando que é Ele que vai conceder ou não, eu vou perceber que na minha vida, a minha forma de atitude perante ela está relacionada a isso. Se eu penso que Deus vai conceder ou não, eu vou estar esperando que alguma coisa me aconteça. Eu não vou estar em movimento de realização da vida. E o amor proporciona para a gente exatamente essa libertação. Deus não é uma coisa, Deus não é amor, Deus não é uma ideia, Deus não é uma pessoa. Para o Espiritismo, Deus é algo, é uma causa. É uma causa, mas que não se esgota no seu próprio conceito. É algo a ser descoberto, é algo a ser revelado, é algo a ser buscado. E exatamente aí encontramos o amor, porque o amor também é algo a ser buscado, é algo a ser construído. Por isso que muitas pessoas correlacionam, apesar de serem coisas distintas, porque todas as formas de expressão e de entendimento do ser humano está limitado ao próprio ser humano. Então não é possível desvendar e entender os mistérios de Deus sem adentrar nos próprios mistérios humanos. Então, o amor chama-nos, convoca-nos o tempo todo a um movimento incessante de busca por um encontro, por um sentido, por um contato com algo a ser desvendado na própria vida, no aqui e agora. Nos tira de um estado de acomodação
né, nos colocando a questão de que, poxa, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Se eu não fizer algo por mim, nada vai acontecer. A vida vai passar e as pessoas que estão comigo vão seguir as suas vidas. Porque a vida muda, a vida é dinâmica. E se eu não acompanho o movimento da vida, eu vou ficando para trás. Então, entender que o amor apresenta uma linguagem diferente e que para amar verdadeiramente eu preciso agregar alguns valores, algumas ideias, né? É em si também amar a si mesmo. E nós buscamos cada vez mais desvendar esse mistério de como fazer isso, que é o mais importante. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou alcançar esse estado? Verdadeiramente a gente não tem uma resposta pronta e acabada, porque não é possível enquadrar ou limitar o descobrimento de uma pessoa a um comportamento ou a um conjunto de ideias. Mas é possível aproveitar as ideias para encontrar em si o próprio caminho. E o Espiritismo me parece que nos proporciona um conjunto de ideias onde, ampliando a nossa capacidade de perceber a realidade, nos coloca numa condição favorável pela apresentação dos instrumentos, das ferramentas que nos proporciona, sobretudo do entendimento da vida e de si mesmo, enquanto espíritos que somos, em um processo de desenvolvimento e de busca por esse amor, e de busca por estar nesse estado de amor, chamando a nossa realidade aqui e agora para começarmos o nosso processo de amor, se é que já não começamos de forma consciente. Porque inconscientemente, eu não tenho dúvida, nós caminhamos nesse sentido. Mas como é que se dá isso, né, conscientemente? Porque para que eu evolua, para que eu cresça, um dado importante de identificação é como eu me relaciono, como eu amo as pessoas, como eu encaro a vida, como eu percebo a realidade e como eu me posiciono de forma criativa diante dessa vida. Qual o nível de complexidade que eu tenho de me adequar à realidade, a proporcionar para mim e para o coletivo uma condição onde ambos cresçam. Então o Espiritismo me parece ser um caminho valoroso, rico, que desvelando a realidade espiritual, colocando em nossas mãos a ideia de que somos espíritos em um processo de desenvolvimento, em um movimento gradativo de despertamento da realidade e de desvendamento do mistério da vida e do mistério que é Deus em cada um de nós e na vida, nos coloca numa posição onde precisamos caminhar para a construção desse amor, né? Sempre convido, faço o convite de viver essa realidade, porque apesar de ser difícil, apesar de muitas vezes ser dolorosa, é também muito rica, é também emocionante, é também encantadora, é apaixonante. E viver essas experiências por si só é progredir na busca do estado de amor. Então, fica o convite, caminhar com os próprios pés, sentir as próprias dores, é um ato de amor, é amar. Muito obrigado. Não queria mais nem trabalhar, eu achei que eu estava de folga. Obrigada, Júlia. Muito bom. Vamos ao sorteio do livro, Refletindo com Jesus, uma coletânea de mensagens. Quem vai ganhar o livro hoje? É a lista. Número 17. André Pitanga, é isso? André, seu livro. É daí, Júlio. Fica aí, senão eu dou não filma. Obrigado. Obrigada. Vamos ao nosso aviso da noite. Esse tem sido o que nós estamos trabalhando. A
sexta caminhada Primavera Tatu, que vai acontecer no dia 30 de setembro, saindo de Piatã e vindo pela orla até aqui a nossa instituição. É um evento que realizamos anualmente, esta é a sexta vez, com a intenção de despertar a confraternização